Só questão 264. Considerando que os segmentos com marcas iguais são congruentes, determine os valores das incógnitas nos casos. Letra A, então, a gente tem que este segmento é igual a esse, da mesma forma que esse é igual a esse. Portanto, o 2x mais 2 ele é base média desse trapézio. Então, utilizando a formulazinha da base média, a gente tem que a base média é a base maior mais a base menor sobre 2. A gente tem um trapézio, tem a base média, é o que a gente tem para utilizar nessa questão. Base média, quem que é a base média? É o 2x mais 2. Eu já vou passar esse 2 para lá multiplicando para facilitar a conta. Vai ser igual, então, a base maior, que é o 4x menos 3, mais a base menor, que é o x mais 3. Tanto faz quem é maior, quem é menor, né? A gente está somando e a ordem não faz diferença. Fazendo a distributiva, vai ficar 4x mais 4 igual a 5x, menos 3 com 3, 0. Portanto, 4 vai ser igual a 5x menos 4x. Então, o x ele é igual a 4. Como ele só quer saber o valor da incógnita, a gente encerra o item A aqui. Item B, a gente vai fazer o mesmo processo. Porém, aqui a gente tem duas variáveis, duas incógnitas, né? Não duas variáveis, duas incógnitas. E aí, se a gente substituir direto na fórmula da base média, a gente acaba achando uma única relação entre as letras e a gente não consegue calcular. Então, a gente precisa utilizar de outros fatores. O que a gente vai utilizar? Olha esses dois triângulozinhos aqui. Eu vou botar em marca-texto. Este daqui e este daqui. Olhando aqui o rosinha, aqui a gente tem segmentos de mesma medida, e da mesma forma que no azul a gente também tem segmentos de mesma medida. O que significa que aqui é a base média desse trapézio, e aí, por consequência, vai ser a base, esse x ele é a base média do triângulozinho rosa, e esse y é a base média do triângulozinho em azul, tá? Porque aqui também vai ser o ponto médio da diagonal. Tá na questão 161 isso, se eu não me engano, tá? Beleza? Então, a primeira relação que a gente pode encontrar aqui é que o x ele é igual a y mais 2 sobre 2, o que significa que 2x é igual a y mais 2 e, portanto, o y ele é 2x menos 2. Então, a gente achou uma relação entre o x e o y. E isso eu estou usando o triângulozinho rosa, tá? Segundo, a gente pode usar o teorema da base média, a gente pode usar aqui essa relação, tanto faz, tá? Eu vou utilizar esse triângulozinho porque aparentemente vai ter menos conta. O y, então, ele vai ser x mais o y, que a gente já sabe que é 2x menos 2, mais 1, então reescrever essa soma, sobre 2. Aqui o y, novamente, eu vou substituir por 2x menos 2. Aí, assim, a gente fica só com o x e a gente consegue calcular o valor de x. Vou passar o 2 para lá multiplicando. Vai ficar 4x menos 4 igual. De x aqui a gente tem 3x. E de número a gente tem menos 2 mais 1, que é menos 1. Vou passar o 3x para o lado de lá, vai ficar 4x menos 3x, que é x. O 4 vem somando, 4 menos 1 dá 3. Então, no item A, o x é 4 e no item B, o x é 3. O item A é a forma de resolver a única utilizando a fórmula da base média, tá? E o item B, a gente também vai usar a base média, porém a gente pode usar o triângulo rosa, ou o triângulo azul, ou os dois, ou o trapézio. Então, tem algumas formas, a gente só precisa de duas relações, a gente tem 3 figuras, tem algumas formas da gente resolver. Falta o y, tá? Já ia esquecendo dele. Terceiro, se o x é 3, o y, então, ele é 2 vezes 3 menos 2. O y vai ser 6 menos 2, o y é 4.
Continuando item C, a gente precisa calcular o x, o y e o z. Bom, para isso, vamos usar o teorema da base média. E aí, a gente precisa relacionar as nossas incógnitas. Bom, primeiro eu vou relacionar o x e o y, utilizando este trapézio aqui de cima, em que a base maior é o y, a base menor é o 7 e a base média é o x. Então, a base média, que é o x, vai ser igual ao y mais 7, base maior, base menor, sobre 2. Passo 2 multiplicando, a gente tem que 2x menos, vou passar já o 7 para lá, menos 7 é igual a y. Então, achei uma relação entre x e y. Segundo, podemos achar uma relação entre y e z. Da mesma forma, utilizando esse trapézio aqui de baixo, o y é a base menor, o z é a base maior e o 16 é a base média. Então, 16 vai ser igual a y mais z sobre 2 e, portanto, 32 vai ser igual a y mais z. E vou isolar, o y vai ficar 32 menos z. Com essas duas relações, eu posso relacionar agora o x com o z, né? Y é igual a isso, y é igual a isso. Então, essas duas coisas são iguais. Então, 2x menos 7 é igual a 32 menos z. O que significa que o z ele é igual, passo 7 para cá somando vai dar 39, passo 2x diminuindo vai ficar menos 2x. Bom, agora a gente tem uma relação entre os três. Quarto, olhando o trapézio num todo, a gente tem que a base menor é o 7, a base maior é o z e a base média é o y. Então, a gente encontra uma nova relação. Aqui, ó. Então, utilizando o teorema da base média, a gente tem que o y ele é igual a 7 mais o z, base menor mais base maior, sobre 2. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, ó, tem uma relação do y com o z. Então, eu posso substituir, tá? Aqui vai ficar o z. Então, vou fazer o processo contrário aqui, vou deixar o z sozinho. O z, ele é 32 menos o y. Então, substituindo aqui, vai ficar 7 mais 32 menos y sobre 2. Portanto, 39 menos y sobre 2. Vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar 2y é igual a 39 menos y. Então, 3y é igual a 39. O y, então, é 39 dividido por 3, que dá 13. Agora, como a gente relacionou tudo com o y, é só ir substituindo. Quinto passo. Aqui, 2x menos 7 igual a y. Então, 2x vai ser igual o y, que é 13, mais o 7. O 2x é igual a 20. O x, então, vai ser 20 por 2, que dá 10. Vamos continuar. Já descobri o y, o x, falta o z. Então, aqui, no segundo passo, o y, que é 13, é igual a 32 menos o z. O z, então, passa para o outro lado, o 13 diminuindo, vai ficar 19. Então, o x, ele é 10, o y, ele é 13 e o z é 19. Vou apagar aqui para a gente fazer a D. A D, a gente consegue montar duas relações. Primeiro, a gente vai utilizar a base média. Base média é a base maior mais a base menor sobre 2. A base média, nesse caso, é o mn, que é x menos 2y mais 5. A base maior é o x, a base menor é o y, isso sobre 2. Vou passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar 2x menos 4y mais 10
igual aqui B não, né? Falei Y e coloquei B. Igual a x mais y. Passar o x para lá e o restante para o lado de cá. Então, a gente vai ter 2x menos x, que é x, igual o 4y vai para lá somando, então vai ficar 5y menos 10. Então, a relação que a gente achou entre o x e o y é que o x ele é 5y menos 10. Bom, qual é a segunda relação que a gente pode usar? Novamente, lá na questão 261, aqui, ó, a gente encontra que esse segmento PQ, que a gente tem a diagonal DB, a diagonal CA, e aí vai sobrar um trechinho aqui entre as diagonais. Esse trechinho entre as diagonais, ele pode ser descrito pela metade da subtração das bases, tá? Então, base maior menos base menor sobre 2, tá? Então, trechinho entre as diagonais é a diferença entre as bases dividido por 2. Bom, a gente vai usar isso. Então, por segundo, a gente tem que o y mais 1, ele é igual a base maior, que é o x, menos o y sobre 2. Novamente, eu vou passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar 2y mais 2 igual a x menos y. E aí, vou passar o y para cá, vai ficar aqui 3y mais 2 é igual a x. Bom, achamos duas relações para o x. Se x é igual a isso e x é igual a isso, significa que essas duas coisas são iguais. Então, o 5y menos 10, ele é igual a 3y mais 2. Passo 3y diminuindo, vai ficar 2y igual ao 10 que passa somando, então 12. O y, portanto, é 6. Substituindo em qualquer uma das relações, o x vai ser 3 vezes 6 mais 2. O x, então, vai ser 18 mais 2, que é 20. Portanto, no item D, o x é 20 e o y é 6. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.